Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um dos livros mais impactantes da história, que é O Morro dos Ventos Uivantes, da irmã Emily Brontë. Se tu tá esperando um romance bem fofinho, meigo, tu não vai encontrar isso no livro O Morro dos Ventos Uivantes. Eu não tô com ele físico aqui, então eu vou colocar uma foto dele por aí. Nesse livro o amor ele é bruto, ele é possessivo, ele é misturado com raiva, com intensidade. É um livro que provoca sentimentos extremos. Tem muita gente que ama, tem muita gente que odeia, mas ninguém sai ileso e é por isso que ele faz parte da literatura clássica mundial. Antes de entrar mais na história, eu quero falar um pouco sobre a Emily Brontë, que é uma das irmãs Brontë. Então tem a Charlotte, que também escrevia, e a Anne, que escreveu, e aí a Emily, que morre muito jovem, então esse é o único livro que ela escreve. E é isso mesmo, com um único livro ela marcou a literatura mundial. Na época ela publicou esse livro sob um pseudônimo masculino, porque teria mais reconhecimento, e aí o nome que ela usou era Alice Bell. Durante a história o clima é sempre feio. E por feio eu tô dizendo que ou tá nublado, ou tá ventando. É como se o tempo ele fosse um personagem da história. E o próprio nome já indica que ele vai ter uma certa presença forte ali. Toda a história ela gira em torno de duas casas, que é o Morro dos Ventos Uivantes e a Granja dos Tordos. A ambientação é bem sombria, como eu já falei, e a narrativa ela é construída como se fosse uma história dentro da história. O que eu quero dizer com isso? Existe um homem que ele chega para visitar essa granja e visitar o Morro dos Ventos Uivantes. E ele não faz parte da história, mas ele que vai investigando e tomando conhecimento da história a partir das narrativas dos outros personagens. Então ele é como se fosse um espectador de longe e ele vai aos poucos adentrando nessa história, entendendo o que acontece ali, qual é a dinâmica daqueles dois espaços, né? A Granja dos Tordos e o Morro dos Ventos Uivantes. Esse personagem, o nome dele é Sr. Lockwood, e a pessoa que conta essa história para ele, principalmente, é uma moça que trabalhou nesses dois espaços. E o nome dela é Nellie Dean. O nosso personagem principal da história é o Sr. Heathcliff. E o Sr. Heathcliff é um personagem muito controverso. Ele não é aquele personagem que tu olha e admira. Ele te causa repulsa, medo. Ele é uma pessoa muito estranha. Que, tipo assim, daria pra dizer até que a psicopata não fosse o fato de que ele tinha uma afeição enorme por uma pessoa da história. Eu vou dizer, eu odiei o Sr. Heathcliff. Ele era o meu personagem menos favorito e ele era o personagem principal. Então, para falar um pouco da história do Sr. Heathcliff, ele é um menino órfão que é acolhido numa família que não era dele, que são os Earnshaw. Não sei falar. E aí, nessa família tem dois irmãos, o menino e a menina. A menina, que é a Catherine, se afeiçoa muito rapidamente ao Heathcliff. E eles parece que dividem o mesmo neurônio, assim, eles são muito parecidos de personalidade. A ponto de, tipo assim, se existisse almas gêmeas, daria pra dizer que eles eram almas gêmeas. Já o irmão não gostava nem um pouco do Sr. Heathcliff e tratava ele muito mal e muitas vezes causando raiva nele. E ele, como uma pessoa extremamente vingativa, foi engolindo essas coisas ao longo do tempo, prometendo uma vingança futura. E de fato, ele se vinga futuramente. Então essa rejeição e essas humilhações que ele passa moldam a personalidade dele pelo resto da vida dele. E ele e a Catherine, ao longo do tempo, vão cada vez mais se tornando parecidos e é como se eles se misturassem a ponto de não saber exatamente o que é um, o que é o outro. Só que quando a Catherine abandona o Heathcliff, ele entende assim, pra se casar com uma outra pessoa, ele fica muito brabo. E aí sim que toda a parte que talvez pudesse ter um pouquinho de luz na vida dele se transforma em puro ódio e vingança. Só que tu não se engana pensando que a Catherine é uma pessoa que é uma vítima dessa história. Ela é tão absurda quanto Heathcliff. E a conexão entre eles é absurda e fascinante ao mesmo tempo. Não é um romance romântico, é um vínculo atormentado, quase sobrenatural.
E aí o Radcliffe desaparece e volta anos depois, numa outra classe social, com uma outra posição, assim, pra se vingar. E aí ele manipula heranças, ele faz muitas coisas. Atormenta a geração que veio depois, mas mesmo tomado por todo o rancor, ele nunca deixa de amar a Catherine. É como se esse amor ele ultrapassasse qualquer barreira. Só que não dá pra dizer que é amor, isso é quase uma obsessão. É um livro que ele exige muita atenção, paciência e entrega, porque ele não é uma leitura que te pega de primeira, pelo menos pra mim não foi. Eu fui, de fato, me prender na história lá pelo terceiro, quarto capítulo, os primeiros ali tava... Não é o meu estilo, assim, favorito de história, né? Mas depois que eu me peguei, assim, na história, nossa curiosidade foi intensa e eu queria saber o que estava acontecendo naquela família, porque são muitas coisas, sabe? E eu trouxe aqui algumas ideias, né, da história, só que eu não tô dando grandes spoilers, tem muita coisa que acontece que eu não tô trazendo aqui. Pessoalmente, o que mais me marcou no livro é o fato de que a Emily Brontë trouxe um amor feio pra história. E, tipo assim, numa época em que, sei lá, normalmente romance era romance romântico fofinho, meigo, sabe? E ela traz uma história muito densa, envolvente, cheia de mistério. E é isso, gente. Se vocês curtiram, curtam, comentem, que isso ajuda bastante na divulgação. Eu vou deixar o link na Amazon do livro aqui embaixo. E é isso, vamos compartilhando. Se quiserem colocar aí algumas dicas de leituras pra mim, eu aceito. Estamos continuando as leituras esse ano. Tchau, beijo.